Uhum. Coração 3. E depois desse, seria agora, que é a parte vascular, que é coração 4, tá bom? Ah, tá, que você tinha falado que ia gravar Coração 3 aí, eu... Ué, Ah, já tinha dado. vou gravar, prometo que vou gravar. Ah, dale. Algum momento. Até o final do ano? Uma semana antes da prova parcial. Ah, tá. Ah, é isso que importa. Persistência. Mas vou gravar, prometo, prometo. Muito bem. Então, agora sim podemos começar. Vamos a ver, aí compartilhar. Se por aí vocês não estão vendo o slide, por favor, me avisem. Sim, vamos fazer um pequeno Estamos bem. teste aqui. Onde está? Aqui. Vamos a ver. Eu vou escrever aqui e vocês me avisam se conseguem ver o que eu estou escrevendo. Dá pra ver, dá Cobrinha pra ver. vermelha. Dá para ver? Perfeito. Então, começamos já agora. Perfeito. Vamos estudar, então, vasos do coração. Parece uma coisa complicada, mas não é. Sim, assim como tudo de anatomia até agora. Sim, é fácil. Só que são muitas coisas fáceis, né? Muito bem. Quando falamos de vasos do coração, estamos falando das artérias que irrigam o coração, tá bom? O coração, como qualquer órgão, ele também tem vasos sanguíneos que irrigam ele. Sim? Por meio disso é que chega os nutrientes, o oxigênio. E como é que se chamam essas artérias que irrigam o coração? São chamadas de artérias coronárias. Sim? Tem aqui uma no lado direito, que chama coronária direita, e tem outro aqui do lado esquerdo, que chama coronária esquerda. Estão vendo que meu desenho que eu fiz aqui do lado esquerdo é menor que o que eu fiz do lado direito? Por quê? Porque a coronária esquerda é curta, sim? Não é tão extensa como a coronária direita, tá bom? Então, essa coronária esquerda é menor, sim? Vamos a começar analisando a coronária direita. Essa aqui, sim? Bom, como vocês estão vendo aqui por cima, temos uma artéria gigante aqui, que é chamada de artéria aorta, ok? Essa parte da aorta vai para cima, assim, ok? Por isso chamamos de aorta ascendente, porque está indo para cima. Bom, nossa artéria coronária, essa aqui, a coronária direita, é uma rama colateral. Aqui está saindo da aorta, então é uma rama colateral de quem? É uma rama colateral da aorta, sim? Então a primeira coisa que vocês devem saber, de onde se origina as coronárias? Se originam da aorta. Que parte da aorta? A aorta ascendente. Lembrem isso, da aorta ascendente, ok? Agora, vou mostrar uma coisinha. Aqui a aorta ascendente está meio que um pouquinho dilatado. Aqui não dá para ver muito, mas vamos ver. Aqui na imagem dá para ver. Observem aqui. Aqui, essa aqui é a aorta ascendente. E essa parte aqui da aorta ascendente está como que um pouquinho dilatado, né? Esse é o famoso seno aórtico de Valsalva. Lembram que tínhamos visto isso na aula de válvulas, ok? Então, o que acontece? As artérias coronárias do lado direito e também do lado esquerdo, dos dois lados, se originam aqui, no seno aórtico de Valsalva. E esse seno aórtico de Valsalva se encontra em quê? Na aorta. Na aorta que sobe. Como se chama a aorta que sobe? A aorta ascendente. Então, quando pergunte para vocês de onde se origina a artéria coronária, automaticamente vocês respondem da aorta ascendente, especificamente a nível do seno aórtico de Valsalva. Ok? Muito bem. Agora, já sabemos onde se origina. O que acontece depois? Nossa artéria coronária desce e entra nesse surco aqui. Esse surco que gira aqui no lado direito é chamado de surco coronário direito, tá bom? Então, nossa artéria coronária entra no surco coronário direito, ok? E aqui estamos vendo a cara anterior do coração, tá bom? Essa é a cara anterior. Então, vai descendo aqui no surco coronário direito, desce, 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 até aqui. O que acontece depois? Para onde que vai? Vai para a cara que está aqui embaixo. Que cara que se encontra aqui embaixo? A cara inferior. Então, nossa artéria coronária vai para a cara inferior e continua no surco coronário direito. Então, aqui, ele está no surco coronário direito, vai para baixo e passa para outra cara, para a cara inferior.
Então, vamos a tentar buscar agora a nossa artéria coronária na cara inferior. Para isso, vamos a buscar uma imagem da cara inferior. Vamos a ver, tá por aqui. Aqui temos. Aí, olha. Aqui estamos vendo a cara inferior. Como que eu sei que a cara inferior? Estamos vendo a veia cava inferior aqui, vena cava inferior, ok? Esse aqui, lembrem que é o ventrículo direito. Esse aqui é o ventrículo esquerdo, ok? Muito bem. Onde que está nossa coronária? Está aqui. Aqui. Sim? Nossa coronária passou para a cara inferior e continua no surco coronário direito. Sim? Depois, o que acontece? Aqui nesse lugarzinho, vou até aproximar um pouco mais, olhem aí. O que acontece com nossa artéria? Aqui nossa artéria gira. Sim? Ele gira. Para onde que vai? Entra em outro surco. Sim? Esse surco aqui é chamado de interventricular posterior, lembram? Essa é a interventricular posterior. Então, nossa artéria coronária muda de direção e entra no surco interventricular posterior. Repito de volta. A coronária direita está no surco coronário direito aqui, vai até aqui. Depois o que acontece? Muda a direção, ok? Vou até colocar outra cor aqui na parte onde muda a direção, tá bom? Bom, depois que acontece? Ele passa para outro surco, para esse surco que é o surco interventricular posterior. Agora, escutem, quando entra no surco interventricular posterior, essa artéria aqui muda de nome. Já não é chamado coronária direita, aqui é a coronária direita, né? Quando entra nesse surco, é chamado de interventricular posterior. Artéria interventricular posterior, sim? Essa artéria aqui, onde mudou de nome, essa interventricular posterior, é considerado a rama terminal da coronária direita, ok? É considerado a rama terminal da coronária direita. Então, o trajeto da nossa artéria, falamos de novo do trajeto. Ele está aqui. Opa, pera um minuto. Aqui. Ele está aqui. Se a coronária direita está aqui. Nasce no seno aórtico de Valsalva, okay? Que é uma parte da aorta ascendente. Entra no surco coronário direito e vai para a cara inferior, ok? Aqui na cara inferior continua no surco coronário direito. Depois que acontece, muda de direção e entra em outro surco, que é o surco interventricular posterior. Quando entra no surco interventricular posterior, muda de nome e agora se chama artéria interventricular posterior. Ok? Aí termina nossa coronária direita. Nossa coronária direita termina quando se continua como interventricular posterior. Lembre que a interventricular posterior é considerado a rama terminal da coronária direita. Alguma pergunta está aqui no trajeto? Ficou claro? Se entenderam, podem colocar a mãozinha assim, por favor. Se não entenderam, perfeito, 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 perfeito. Muito bem. Tudo bem, então, até aqui. O que temos que saber agora? Já sabem onde começa, já sabem onde termina. Agora temos que ver as ramas colaterais. Para isso, vamos a ver a cara anterior aqui. Que ramas colaterais é que origina a nossa artéria coronária direita? Bom, essa coronária direita, aqui vou mostrar um pouquinho mais para cima aqui, origina uma rama colateral. Vamos ver agora as ramas colaterais. Coloquem o título aí de ramas colaterais, ok? Quais são as ramas colaterais da coronária direita? Tem várias. Vamos a falar só das principais. Primeira rama colateral é essa aqui. Essa artéria vai aqui para o átrio direito. Okay? Lembre que aqui no átrio direito, nesse lugar, tínhamos um nódulo. Se chamava nódulo sinusal, que era o marca-passos do coração, tá bom? Bom, essa artéria vai para esse nódulo. Então, como chamamos essa artéria? Se chama rama para o nódulo sinusal. Se chama rama para o nódulo sinusal. É a primeira rama colateral. Rama para o nódulo sinusal. Sim? Seguinte rama. Esse aqui era o ventrículo direito, ok? Lembrem que essa parte do ventrículo direito parece um cone. Sim? Por isso que chamamos essa parte de
cono arterioso. Lembram? Cono arterioso, ok? Por que estou repetindo isso aqui para que lembrem? Porque nossa artéria coronária direita origina também uma rama que vai direto para esse cono arterioso. Estão vendo? Aqui. Como se chamam essas ramas? Assim como para onde vai, né? Então chamamos ele de rama para o cono arterioso. É isso. Rama para o cono arterioso, por quê? Porque vai para cono arterioso. Ok? E por último, aqui embaixo, esse aqui provavelmente vocês já viram na morgue. Vamos a desenhar de novo essa coronária direita, vai até aqui, ok? Essa artéria aqui que origina a coronária direita segue a margem direita do coração, por isso que essa artéria é chamada de artéria marginal direita. A artéria marginal direita. Então essa é a terceira rama colateral. Então até aqui. São 3 ramas colaterais que estamos vendo. Falta um que está para baixo, mas essas são as 3 principais aqui na cara anterior. Essa aqui é chamada de artéria ou rama para o nódulo sinusal. Essas aqui são chamadas de artérias ou ramas, igual, artéria, para o cono arterioso. E essa aqui é chamada de artéria marginal direita. Ok? Ficou claro até aqui essas 3 ramas? Se alguém tem alguma pergunta, esse é o momento. Perfeito. Continuamos então. Falta uma raminha. Onde que está a última rama? Temos que buscar na cara inferior. Vamos a buscar uma imagem aí da cara inferior. Onde está? Tá por aqui. Essa aqui. Vamos a essa aqui. Muito bem. Vou desenhar de novo a coronária direita. Essa coronária direita aqui na cara inferior. Lembrem que aqui muda a direção e vai para o surco interventricular posterior. Muito bem. Aqui, nesse lugar, origina uma pequena rama. Essa rama que está originando aqui é chamada de rama ou artéria para o nódulo atrioventricular. Sim? Essa é a rama para o nódulo atrioventricular e essa é a última rama colateral, tá bom? Esse é chamado de rama ou nódulo, ou seja, rama ou artéria para o nódulo atrioventricular. Sim? É a última rama que origina a nossa coronária direita. Vocês estão vendo que a coronária direita origina ramas para os 2 nódulos, ok? Para o nódulo sinusal e para o nódulo atrioventricular. Então é muito importante essa coronária direita porque é o responsável da irrigação desses 2 nódulos. Muito bem. Então são essas 3 ramas colaterais os que vocês devem saber. Olhem aqui essa imagem maravilhosa. Aqui vocês estão vendo a coronária direita. Vai descendo, descendo, passa para a cara inferior, muda a direção e aqui se torna artéria interventricular posterior. Vou colocar aqui de outra cor amarela, ok? A interventricular posterior é considerada a rama terminal, lembrem isso, rama terminal. Quais são as ramas colaterais que originam a coronária direita? Essa aqui. E a artéria seria, o que vocês acham? A rama para o nódulo sinusal. Essa é a rama para o nódulo sinusal. Muito bem, perfeito. Essa aqui, vocês diriam que é a rama para quê? Rama para o cono arterioso. Essa é a rama para o cono arterioso. Muito bem, perfeito. Que artéria vocês diriam que é esse aqui? Artéria marginal direita. Essa é a marginal direita. Perfeito, muito bem. E aqui dá uma rama curta assim, que é uma rama para outro nódulo. Que nódulo? Nódulo atrioventricular. Para o nódulo atrioventricular. E essas são todas as ramas colaterais da nossa artéria coronária direita. Ok? Isso aí é o que vocês devem saber. Sim? Agora, vou mostrar uma coisinha aqui. Olhem aqui. Opa. Que artéria é essa aqui? Não é a marginal direita, tá para baixo esse. Interventricular posterior. Essa é a artéria
interventricular posterior, ok? Interventricular posterior. Observem que a artéria interventricular posterior origina... Opa, vamos fazer de outra cor. Não dá para ver muito aí. Aí. Origina umas ramas curtas, estão vendo? Sim. Essas ramas curtas que originam são ramas colaterais da interventricular posterior. São ramas colaterais. Como se chamam essas ramas colaterais? São chamadas de ramas septales. Ramas septales. Ramas septales. Por que se chamam ramas septales? Porque vão diretamente para o septo. Irrigam o septo. Ok? Todo o septo, porque o septo é aqui da frente até lá atrás, né? Irriga todo o septo? Não. Irriga um terço posterior do septo. Essas ramas septais irrigam um terço posterior do septo. Eu recomendo que tirem uma fotinho dessa parte. Então, a artéria interventricular posterior origina ramas colaterais. Como é que se chamam essas ramas colaterais? Ramas septais. Por que chamam rama septal? Porque vai para o septo. E irriga o septo. Todo o septo? Não. Um terço posterior. Sim? Então, quanto é que está faltando? 2/3. Está faltando 2/3, né? 2/3 anterior. Quem será que irriga isso aí? Vamos a ver depois, ok? Mas um terço posterior é da interventricular posterior. É da interventricular posterior. É da interventricular posterior. Sim? Ficou claro isso aqui? Sim. Perfeito. Aqui acabou coronária direita. Aqui acaba a coronária direita. Agora vamos a ver a coronária esquerda. Muito bem. Coronária esquerda é uma artéria curta. Vamos a ver aqui. Essa aqui. A mesma coisa. Essa aqui é a aorta, vocês já sabem. Especificamente, essa parte chama aorta ascendente, ok? A aorta ascendente está dilatadinha aqui. Como se chama essa dilatação aqui? Se chama seno aórtico de Valsalva. Vou colocar aqui seno. Muito bem. Daqui é que se origina a coronária direita, tínhamos falado, e também se origina a coronária esquerda. Só que a coronária esquerda é curta, sim? Depende muito do livro, alguns falam que tem 1 centímetro, 1,5 centímetros, até 2 centímetros. Para não brigar, eu sempre falo que tem 1 centímetro, ok? A coronária esquerda é curta, tem aproximadamente 1 centímetro, é curta, sim? Essa coronária esquerda, para poder ver, eu tive que fazer o quê? Eu tive que cortar essa artéria aqui. Essa artéria é o tronco pulmonar. Sim? Por quê? Porque a coronária esquerda está por trás do tronco pulmonar. Então, para poder ver a coronária esquerda, eu tenho que tirar o tronco pulmonar. Agora, a coronária esquerda nasce, então, da aorta ascendente no seno aórtico de Valsalva. Desce aqui e antes, escutaram? Antes de entrar no surco coronário, o que acontece? Se divide em 2 ramas terminais. Qual que são essas 2 ramas terminais? Essa aqui, que vai para baixo, é a artéria interventricular anterior. E a outra que gira é a artéria circunflexa. Sim? Aqui está o nome. Circunflexa. Então, antes de entrar no surco coronário, então essa artéria se divide em 2 ramas terminais. Interventricular anterior e artéria circunflexa. Okay? Então, repito de volta. Nossa coronária esquerda se origina da aorta ascendente. Aqui na dilatação, que se chama seno aórtico. Desce e antes de entrar no surco, termina aqui, originando 2 ramas. Essa é a circunflexa e essa é a interventricular anterior. Essas são ramas terminais da coronária esquerda. Tudo certo até aqui? Uma pergunta para a sala. A coronária esquerda se encontra no surco coronário esquerdo, sim ou não? Não. Não. Sim ou não? Não. Não. Todos assim, porque aí para que fique mais expressivo ainda.
muito bem, perfeito. Vamos continuar então. Vamos a ver primeiramente então essa rama aqui que é a interventricular anterior, ok? Bom, vamos falar da artéria interventricular anterior. A artéria interventricular anterior nasce aqui, sim? É uma rama, vocês já sabem que é uma rama terminal da coronária esquerda, sim? Desce nesse surco. Esse é o surco, sim? Interventricular anterior, ok? Entra no surco interventricular anterior, vai descendo, 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 descendo. Opa, e desapareceu. Para onde que foi? Para a cara que está embaixo. Que cara que eu encontro embaixo? A cara inferior. Passou para a cara inferior. Sim? Foi para a cara inferior. E o que aconteceu na cara inferior? Acabou. É isso. Sim? Assim como vocês estão vendo essas artérias aqui que vão ficando mais finas, finas, finas e desaparecem, da mesma forma desaparece a interventricular anterior. Ok? Então, repetimos de volta. Essa artéria aqui se origina da coronária esquerda, é uma rama terminal, vai descendo no surco interventricular anterior, chega até aqui, esse é o bordo direito do coração, tá bom? E passa para a cara inferior. Aqui na cara inferior, termina. Sim? Essa é a origem e essa é a terminação da interventricular anterior. Agora, o que temos que saber? Já sabemos onde começa e já sabemos onde termina, na cara inferior, né? Agora, temos que saber a rama colateral. Quais são as ramas colaterais? Muito bem. Primeiro, essa artéria aqui, essa aqui, está indo para o mesmo lugar que foram essas artérias aqui, lembram? Então, essas artérias são chamadas de ramas para o cono arterioso. Ramas para o cono arterioso. Assim. Igualzinho que a coronária direita, né? Essa é a rama para o cono arterioso. Ok? Outro. Esse aqui vai para o ventrículo esquerdo. Se chama rama lateral para o ventrículo esquerdo. Se chama rama lateral para o ventrículo esquerdo. Sim? E essa aqui, opa, aqui tenho que explicar uma coisa importante. Como vocês lembram como se chama quando duas artérias se unem? Anastomose. Anastomose. Muito bem. Quando duas artérias se unem, é chamado de anastomose, ok? Por que estou falando disso? Essa artéria aqui, vocês lembram que a artéria era? Marginal direita. Marginal direita. Muito bem, perfeito. O que acontece? Olhem bem. Essa artéria aqui se une com a marginal direita. Estão vendo? Então, como chamamos essa artéria? Essa artéria é uma rama que se anastomosa. Então, chamamos de rama anastomótica. Sim? Para quem? Com quem se une? Com a marginal direita. Então, é rama anastomótica. Para quem? Para a marginal direita. Sim? Tem um nome bem extenso esse aí. Rama anastomótica para a marginal direita. Rama anastomótica para a marginal direita. Sim? Então, até aqui. Quais são as ramas? Essa aqui são as ramas para o cono arterioso, ok? Rama para o cono arterioso. Essa aqui é a rama lateral para quem? Para o ventrículo esquerdo. E essa aqui é a rama anastomótica. Só que para quem? Para a marginal direita, ok? Essas são as ramas colaterais. E só falta um. Olhem aqui. Vou aproximar um pouquinho mais aqui. Aqui nesse lugar, onde está o ponto branco aqui, coloquei aqui. Então, a mãozinha do... Aqui. Essa artéria aqui é uma artéria grande que desapareceu, né? É muito diferente o que acontece com essas outras artérias pequenininhas. Estão vendo que vão ficando mais finos e desaparecem? Esse aqui não. Esse aqui é grande e desapareceu. Por que desapareceu? Para onde que foi? Ela entrou no coração. Ela está muito Entrou para o interna. coração. Adivinhem para onde foi? O septo. Para o septo. Perfeito, para o septo. Então, se esse vai para o septo, como vocês vão chamar essa rama?
Rama septal. Rama septal. Essas são chamadas de ramas septales. Perfeito. Essas são as ramas septales da interventricular anterior. E adivinhem quanto do septo irriga? 2/3. Esse é o 2/3 anterior. Irriga 2/3 anterior do septo. Sim? Então, a rama septal da interventricular anterior irriga 2/3 anteriores. Ok? Las ramas septales de la interventricular anterior irrigam 2/3 anterior. Sim? Importante. Sim? Então, de novo, uma última vez. Interventricular anterior começou aqui, rama terminal da coronária esquerda. Desce, passa para a cara inferior, na cara inferior, termina. Ramas colaterais. Essa aqui são as ramas para o cono arterioso. Essa aqui é uma rama lateral para o ventrículo esquerdo. Essa aqui é uma rama anastomótica para a marginal direita. E essas aqui são ramas septales que irrigam 2/3 anterior do septo. Sim? Ficou claro aqui? Muitas ramas, né? Vamos ver aqui, acho que tinha uma imagem por aqui. Aqui, olhem isso. Bonitinho essa imagem. Essa aqui é a interventricular anterior. Em que cara termina a interventricular anterior? Inferior. Perfeito, na cara inferior. Perfeito. Que rama vocês diriam que é essa aqui? Rama para os... Cono arterioso. Isso, muito bem. Que rama vocês diriam que é essa aqui? Rama lateral para o ventrículo esquerdo. Isso, rama lateral para o ventrículo esquerdo. Que rama vocês diriam que essas aqui, essas curtas aqui, estão vendo? É as ramas septales. Anastômico. Ramas septales. Quanto do septo irriga? 2/3 do septo anterior. 2/3 anterior do septo. Muito bem. E falta aqui uma, né? Aqui não dá para ver. Que é a anastomótica. Se a coronária direita é assim, vocês já sabem, né? Vai para baixo. Origina uma rama que se chama rama marginal direita, né? E a anastomótica vem para cá e se anastomosa com ela. Sim? Então, a rama anastomótica. Sim? Tudo certo? Ficou claro o interventricular anterior? Sim, prof. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Várias, né? Várias. É assim, né? Muito bem. Perfeito. Estão conseguindo entender aqui as aulas? Tá ficando tranquilo? Estás bueno, profe. Graças. Ganhou um ponto, Daniel. Tranquilo, pá. Perfeito. Vamos aqui para outro. Último, circunflexa. A circunflexa não é tão difícil, é fácil. Vocês já viram todas as artérias mais complicadas, tá bom? A circunflexa é fácil. Bom, o que acontece com a circunflexa? A circunflexa aqui é uma rama também, uma rama terminal da coronária esquerda, né? Agora, essa artéria circunflexa entra em um surco. No surco coronário esquerdo. Tá no surco coronário esquerdo. Tá, vá para a parte inferior e desaparece. Por quê? Porque foi para a cara de baixo, para a cara inferior. Aqui não dá muito para entender, porque estamos vendo assim de frente, né? Aqui dá para ver um pouquinho melhor. Observem, a circunflexa vai para cá e desaparece. Por quê? Porque ele está indo para baixo. Sim? Lembrem isso, a artéria circunflexa, ela está indo para baixo. Sim? Então, tem uma imagem aqui que vamos ver melhor. Esse aqui, de lado. Olha. Estamos vendo o coração de lado. Sim? Na cara pulmonar esquerda, assim, de ladinho. Ok? Muito bem. Essa aqui é a coronária esquerda. Essa é a interventricular anterior, ok? E essa circunflexa.
Olhem como a circunflexa vai para baixo. Então, para que cara que está indo? Para a cara inferior. Está indo para a cara inferior, sim? Então, essa artéria circunflexa é uma rama terminal da coronária esquerda. Vai aqui no surco coronário esquerdo em direção para a cara inferior, ok? Para a cara inferior. Então, vamos a buscar a coronária esquerda na cara inferior. Vamos a buscar uma imagem da cara inferior, aqui. O que acontece com nossa coronária esquerda? A coronária esquerda continua aqui no surco coronário esquerdo e está indo em direção a esse surco aqui. Esse surco é o surco interventricular posterior, né? E tá indo em direção a esse surco interventricular posterior. Mas o que acontece? Antes de chegar no surco interventricular posterior, ele termina. E como que termina? Originando pequenas ramas que vão para o átrio e pequenas ramas que vão para o ventrículo. Okay? Então, ele não chega no surco interventricular posterior. A artéria, ela não chega no surco interventricular posterior. Antes de chegar aí, termina se dividindo em pequenas ramas que vão para o átrio e para o ventrículo. Esses têm nome específico? Não. Podemos chamar só de ramas para o átrio e ramas para o ventrículo. Não tem nome específico. Sim? Alguém levantou a mão? E, prof, foi eu. Desculpa pela voz. O senhor falou sobre as subdivisões da artéria circunflexa? Como assim? As subdivisões da artéria circunflexa. Como assim as subdivisões? As ramas colaterais? Sim. Ainda não. No caso... Ok. Obrigada, prof. Ainda não. Então, vimos agora a origem e vimos o finalzinho, tá bom? E agora vamos ver a colateral, tá bom? Graças. Então, esse aqui é a circunflexa, né? Começou aqui, como rama terminal da coronária esquerda, ok? O que acontece? Vai para baixo. Para que cara que vai? Para a cara inferior. Lembrem isso. Vamos a buscar de novo a circunflexa na cara inferior. O que acontece aqui na cara inferior? Vamos a ver nessa imagem. Esse está melhor, maior. Aqui na cara inferior, nossa circunflexa continua no surco coronário esquerdo. Em direção a quem? A direção a esse surco aqui, que é a interventricular posterior. Chega até o surco interventricular posterior? Não. Antes de chegar aí, acaba. Como termina? Originando ramas para o átrio e ramas para o ventrículo. Entenderam a origem e a terminação da circunflexa? Perfeito. Agora vamos a ver a rama colateral. Bom, tem várias, mas só quero que saibam duas ramas colaterais, tá bom? Tem várias, só quero que vocês aprendam duas. E justamente estão vendo nessa imagem aqui. Onde que estão? Primeiro, essa artéria aqui é uma artéria que segue a borda esquerda assim do coração. Como chamaríamos essa artéria? Essa é a famosa marginal esquerda. Esquerda. Isso. Essa é a marginal esquerda, tá bom? E a outra rama colateral, essa aqui. Essa artéria é chamada de rama. Estamos na parte de baixo, é chamado de rama posterior del ventrículo esquerdo. Rama posterior del ventrículo esquerdo, sim? Essa é a rama posterior do ventrículo esquerdo e essas são as ramas colaterais que eu quero que vocês lembrem. Origina ramas para o átrio? Origina outras ramas curtas? Origina. Para o ventrículo, além desses aqui, origina. Mas essas duas aqui que eu quero que vocês lembrem. A rama marginal esquerda e a outra que é a posterior do ventrículo esquerdo. Essas são as duas ramas colaterais que eu quero que vocês lembrem. Ok? Então, de novo. Nossa artéria veio para cá, para a cara inferior, em direção ao surco interventricular posterior. Chegou até aí? Não. Antes de chegar, se divide em ramas para o átrio e ramas para o ventrículo. Aqui, origina ramas colaterais. Essa, que colateral é? A marginal esquerda.
marginal esquerda. E essa aqui. Sempre esquecem dele. Rama Rama posterior. posterior do ventrículo esquerdo. Rama posterior para o ventrículo esquerdo. É Ok? bem visível, Victor, essa posterior aí, do ventrículo esquerdo? Quase sempre dá para ver. Sim, a maioria dos corações que a gente pega na morgue tem. Legal. Sim. Tinha um coração que ainda estava dentro de um dos corpos lá na morgue, que dava para ver perfeitamente, que ainda não tinham tirado, estava com a parte respiratória, assim. Não sei se chegaram a ver. Não, acho que não. Não? Com coração, não. Quem que é esse? Rama É a rama posterior do posterior do ventrículo esquerdo. Quem que é esse? artéria Marginal coronária. esquerda. Artéria marginal Marginal esquerda. Isso, muito bem, perfeito. Muito bem, muito bem. Acabaram as artérias, é isso. É muito fácil a artéria. Muito Agora vamos fácil. ver as veias. Alguma pergunta de artéria? Escutei um trum. Não, prof. Perfeito. Gisele? Prof, Sim. eu queria só confirmar. As ramas marginais, elas marcam o borde do coração? Isso. As ramas marginais, lembram dos bordes direito e esquerdo do coração? Justamente dá para buscar ou utilizar como referência as artérias. A marginal direita está no borde direito, ok? E do outro lado, aqui a marginal esquerda, que deveria estar mais ou menos por aqui, né? Se encontra no borde esquerdo, sim? Eles estão nos bordes. Obrigada, professor. De nada, de nada. Perfeito. Seguinte, então. Vamos ver agora veias do coração, tá bom? Veias é fácil. Lembrem que as veias vão se unindo. Vocês sabem que as artérias se ramificam, mas as veias se unem, tá bom? Então vamos ver isso aí. Aqui. Observem. Vamos a começar com essa veia aqui. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo uma veia, que é a veia interventricular anterior, ok? O que acontece com a veia interventricular anterior? Vamos seguir ela. A interventricular anterior começou aqui embaixo, sim? Foi para cima, para cima, para cima, para cima. Em que surco? No surco interventricular anterior. Vai subindo aqui no surco interventricular anterior. Lembre que não está sozinha. Sempre está acompanhando com uma artéria, sim? Então, vai subindo, 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 subindo. O que acontece aqui? Nesse ponto aqui, nossa veia muda de direção. É parecido ao que faz a coronária direita, lembra? Muda a direção. E entra em outro surco, nesse surco aqui. Esse surco é o surco coronário esquerdo. Isso. O que acontece aqui? Nesse surco coronário esquerdo, nossa veia interventricular anterior se une com outra veia. Essa aqui. Essa que vai subindo aqui é a marginal esquerda, sim? Então, elas se unem. A interventricular anterior se une com a marginal esquerda. Quando as duas veias se unem, forma uma nova veia aqui. Essa veia é chamada de cardíaca. Cardíaca magna. Magna. Cardíaca magna, sim? Então, agora vocês já sabem. Como se forma a nossa cardíaca magna? Quando se unem duas veias. A interventricular anterior com a marginal esquerda. Sim? Repetimos de volta. Vou mostrar de novo. Interventricular anterior vai subindo aqui no surco interventricular anterior. Só fica aí? Não. Muda de direção e entra em outro surco. Que surco? Coronário esquerdo. Aqui no surco coronário esquerdo, o que acontece? Se une com outra veia. Essa veia aqui. Essa veia é a marginal esquerda. Então, aí temos interventricular anterior e marginal esquerda que se unem nesse ponto aqui. Quando as duas veias se unem, o que acontece? Se forma uma nova veia aqui. Essa veia que começa aqui é chamada de cardíaca magna. Ok? Tudo certo até aqui?
Então, interventricular anterior, marginal esquerda, se unem, cardíaca magna, ok? Agora, vamos a seguir a cardíaca magna. Vocês viram que a cardíaca magna desapareceu aqui. Vou aproximar até mais. Aí, olha, tá aqui. E desapareceu. Para onde que foi, adivinha? Sempre vai para a cara inferior. Cara, Ok? inferior. Então, temos que buscar na cara inferior a cardíaca magna. Aqui, justamente, temos uma imagem da parte inferior. Aqui. Onde que está a nossa cardíaca magna? A cardíaca magna é essa aqui. Sim? Aqui nesse ponto, nossa cardíaca magna aumentou de tamanho. Estão vendo? Parece que se dilata. A cardíaca magna se dilata. Essa dilatação aqui, essa aqui, tem outro nome. É chamado de seno coronário. Coronário. É chamado de seno coronário. Então, a cardíaca magna, nesse ponto aqui, que aconteceu, se dilatou. Essa dilatação já não é chamada de cardíaca magna, é chamado de seno coronário. Sim? Agora, o seno coronário é uma veia que tem aproximadamente 3 centímetros, ok? Para onde que vai o seno coronário? O seno coronário se dirige aqui no surco coronário esquerdo e vai para o lado direito. E termina aqui. Aí, fazendo o quê? Atravessando esse átrio. Que átrio que Quem é é esse? Valderman? É o átrio direito. Então, atravessa a parede do átrio direito e termina aí. Sim? Atravessa a parede do átrio direito e termina aí. Sim? Então, repetimos de volta. Essa aqui é cardíaca magna. Nesse ponto, a cardíaca magna se dilata. Essa dilatação é chamada de seno coronário. O seno coronário tem 3 centímetros de longitude. E ele termina onde? Termina aqui. Na parede inferior do átrio direito. Termina na parede inferior do átrio direito. Agora sim, sim? Prof, no caso, o seno coronário, ele vai juntar todas as veias do miocárdio que se unem, né? Isso Elas vão se unir no seno coronário. Isso mesmo. E ele vai ficar sendo mais visualizado principalmente na face posterior do coração, Na cara inferior. na cara inferior. Na cara inferior do coração. Obrigada. De nada. O seno coronário é um lugar onde confluem, não sei como falam em português, confluem, quando se juntam todas as veias, e é uma via comum, sim? É uma via comum. Para quê? Para levar todo esse sangue do miocárdio, do coração, para onde? Para que átrio? Átrio direito para ir para a circulação pulmonar. Isso mesmo, para poder fazer depois a hematose, sim? Então, de novo, aqui, cardíaca magna. A cardíaca magna, nesse ponto aqui, se dilata, formando o seno coronário. O seno coronário tem quantos centímetros? 3. 3 centímetros. Termina aqui. Onde que é aqui? Parede inferior do átrio direito. Parede inferior do átrio direito. Direito. Lembrem isso. Parede inferior del átrio direito. Olhem como estou escrevendo aqui. Parede inferior do átrio direito, ok? Porque na prova eu vou colocar superior. Então, parede inferior do átrio direito. A pegadinha aí, ó. Tá vendo? Aham, depois... aí 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 fica também a válvula de Tabésio. de Tevesio. Esse cara é quase bom. Ele é quase bom. Ele é quase bom, ele é quase bom. Muito bem. Perfeito. Então, aí vocês já sabem as veias até que terminam, né? Agora, esse seno coronário tem 4 afluentes, sim? Quando falamos de artéria, as artérias vocês sabem que se ramificam. Então chamamos de ramas colaterais ou ramas terminais, né? As veias, elas não se ramificam. Tem algumas exceções? Tem, mas normalmente não se ramificam. As veias se juntam.
E como chamamos isso? Não podemos chamar de rama, chamamos de afluente, sim? Assim como o rio, que vão se juntando, né? Então, esses são afluentes, sim? Então, vamos a ver. Esse aqui que veio aqui, Seno Seno coronário. coronário. esse é o famoso seno coronário, Coronário. sim? O seno coronário tem 4 afluentes, ok? 4. Primeiro, essa aqui é uma veia que termina nela, no seno coronário. Essa veia aqui é chamada de cardíaca menor. Cardíaca menor, ok? Essa veia aqui é chamada de cardíaca menor, sim? Seguinte veia. Outro afluente que termina também no seno coronário é essa aqui. Essa é a vena interventricular posterior. Interventricular posterior. Alguns também chamam essa veia de cardíaca média. Média. Cardíaca média. Ok? Aí já vimos 2 afluentes. Cardíaca menor, interventricular posterior, também chamado cardíaca média. Ok? Outra veia. Aqui. Prof, Sim, o senhor mencionou a artéria interventricular posterior, né? sim. No caso, ela foi originada pela artéria circunflexa, certo? Não. Pela coronária direita. Ah, sim, perdão. É uma rama colateral da coronária direita. Ok, obrigada. De nada. Muito bem. Então, vou apagar aqui um pouquinho, vou colocar do outro lado, tá bom? Interventricular posterior, ou também chamado cardíaca média. Média. Qual que é outro afluente? Outro afluente é esse aqui. Esse aqui. Alguma ideia de como se chama essa veia? Ventricular posterior. Vena posterior del ventrículo izquierdo. Esse é chamado de vena posterior del ventrículo izquierdo. E só falta um afluente. Esse aqui. Esse é uma veia que está chegando ao seno coronário de forma oblíqua e está vindo do átrio esquerdo. Então, justamente chama assim. Vena oblíqua do átrio esquerdo. Sim? Vena oblíqua do átrio esquerdo. E aí temos os 4 afluentes do seno coronário. Sim? Esses são os 4 afluentes do seno coronário. Sim? Cardíaca menor, interventricular posterior, ou também chamado cardíaca média, vena posterior do ventrículo esquerdo e a oblíqua do átrio esquerdo. Esses são os 4 afluentes do seno coronário. Sim? A vena cardíaca magna, então, não é considerada um afluente? A cardíaca magna é a veia que forma o seno coronário. Sim? Alguns livros colocam ela como afluente, né? Mas nosso livro não coloca ele porque considera que é quem forma ela, então é como O continuação. principal, né? Uhum. Dale. Muito bem. Vamos a ver de novo. Isso aqui, vou mostrar uma coisinha para vocês. Não tem muita importância atualmente, né? É para poder identificar os vasos sanguíneos do coração. Aqui se forma um pequeno triângulo, sim? Que é chamado de triângulo de Mouchet. Sim? O triângulo de Mouchet está formado por 2 artérias e uma veia. Vou colocar aqui, vou pintar aqui, vocês vão me dizer. Quem que é esse? Artéria circunflexa. 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 Quem que é esse? Artéria interventricular anterior. Interventricular anterior. Muito bem. Opa, aí. E que veia que é essa que estudamos agora? Vena interventricular anterior. Vena interventricular anterior. Cardíaca magna. Isso, perfeito. Então, entre esses 3 aí, se forma um pequeno triângulo que é chamado de triângulo de Mouchet. Sim? Triângulo de Mouchet. Sim? Entre as 2 artérias e a veia. Sim? Acho que estava aqui. Aqui. Triângulo de Mouchet, aqui. Entre a veia interventricular anterior, a artéria interventricular anterior e a artéria circunflexa. Esse triângulo se chama triângulo de Mouchet. Sim? Muito bem. Aqui, de novo, a mesma coisa, 1000 vezes. Quais são os afluentes do seno coronário? Primeiro, essa aqui, que encontramos desse lado, essa.
Na Essa cardíaca é a menor, cardíaca menor. Essa é interventricular posterior. posterior. Tem algum outro nome Ou cardíaca interventricular média. posterior? Cardíaca média. Essa aqui é a veia posterior do ventrículo esquerdo. E essa é a oblíqua do átrio esquerdo. Tem um Esquerdo. epônimo normalmente que é oblíqua de Marshall. Seno coronário, que vocês vão ver efeitos especiais. Como se forma o seno, quais são os afluentes do seno coronário? Aqui, vena posterior do ventrículo esquerdo, vena interventricular posterior, cardíaca menor e a oblíqua do átrio esquerdo. Estão vendo como chegou de forma oblíqua, né? Top. Perfeito. E é isso. Muito bem. Então, esse aqui, essa, adivinha que veia Vena interventricular posterior. Essa. o outro, Anterior. anterior. Isso. Essa aqui, adivinha que veia Essa aí é a começa com cardíaca M. menor. É marginal. Marginal qual? Esquerda. Marginal Esquerda. esquerda. Se juntaram. O que formaram aqui? Vena cardíaca magna. Cardíaca magna. Magna se dilatou. O que formou aqui? Seno coronário. Seno coronário. Seno coronário tem quantos afluentes? 4 fluentes. 4 afluentes. Muito bem. Esse que cardíaca é? Vena Menor. cardíaca magna. Menor. Segura? Ah, não, menor, perdão. Confundi. Menor. Tô confundindo os lados. Cardíaca menor, né? Cardíaca menor. Esse é Médio. interventricular. Cardíaco médio. interventricular posterior ou cardíaca média. Média. Perfeito. Essa é a posterior de quê? Ventrículo Ventrículo esquerdo. esquerdo. Posterior del ventrículo esquerdo. E falta um assim, aqui tá, né? Mas tinha que ser mais para cá. Quem que é? É a oblíqua do átrio esquerdo. Delátrio esquerdo. Oblíqua del átrio esquerdo. Aí estão os 4 afluentes. Onde termina seno coronário? Na Ela cara se inferior insere na do átrio. parede inferior do átrio. Parede inferior del átrio direito. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Acabaram os vasos do coração. Professor, só uma dúvida. Sim. En la foto de la vena oblíqua do átrio esquerdo, ela é muito grande. Como que ela junta com Nesse aqui? o seno coronário? A oblíqua do átrio esquerdo. Isso. É Ela pequeno. parece muito grande. Esse aqui? Ah, tá. Tem uma pequenininha aí. Não, Perdão. não é essa. Eu achei que era a de cima. Não, é esse aqui. Aqui, esse. Agora sim. Graças. Esse aqui. Não, não. Esse... Ah, você achou que era esse aqui? Essas são as veias pulmonares, tá bom? Muito bem. Acabou. Complicado artérias e veias? O que acharam? Nada. De boa. É muita coisa, mas dá É pra muita estudar. coisa, mas dá pra aprender, né? Quem já trabalhou com tráfego é de boa, né? Tipo, parece uma rodovia do trem. Agora dá para entender, não sei a tarde que ainda tá lembrando. É. Muito bem. Perfeito. Um minutinho aqui, vou... Gisele, você queria perguntar alguma coisa? Ou era de ontem? Ou é de ontem, do início? Não? Muito bem. Onde que tá? Bom, vamos a parar